Boa noite, bem-vindos a mais uma noite de estudo. Vamos fazer alguns avisos da casa. Nós estamos com os nossos estudos de quinta-feira, estudando o Livro dos Espíritos. Estão todos convidados a participar com a gente às 19h30, às quintas-feiras. Aos sábados temos a evangelização infantil, juvenil e dos adultos, das 9 às 10h30. Também estão todos convidados. A evangelização nós faremos o encerramento no dia 17 de dezembro, às 9 horas. Quem quiser participar, assistir, as crianças vão fazer uma apresentação, os jovens, os adultos também, né, Cássia? A mais legal vai ser a nossa. Então, são todos convidados para participar com a gente. Nós temos o canal no YouTube. As palestras ficam todas gravadas lá, para aqueles que porventura não possam estar presentes aqui com a gente. Ou quem quiser rever, assistir novamente, elas são todas colocadas no canal do YouTube, Centro Espírita Missionário da Luz. O nosso Festival do Panetone, já chegaram os panetones, já estão todos aqui na casa. Quem quiser ou pegar aqui na casa, ou falar com qualquer um de nós da diretoria, fazer a sua encomenda, vir buscar, já está disponível, tá bom? Na noite de hoje, nós vamos receber o Acácio, que vai nos falar sobre as notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo, da introdução, tá? E para iniciar... Para iniciar a noite de hoje, eu já ia começar pelo final, mas o Acácio acabou de falar para mim que eu fiz uma confusão. Ele botou uma colinha aqui, gente, eu fiz confusão, tá bom? Ele pôs uma colinha aqui, eu já denunciei ele hoje. Então vamos fazer uma prece para dar início à nossa reunião da noite, agradecendo a Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, aos nossos mentores individuais, que estão sempre nos auxiliando, nos intuindo. Nós agradecemos e pedimos a bênção e o amparo dos céus para que possamos compreender as mensagens da noite, os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as mensagens de Jesus trazidas por Kardec, nos explicando e nos auxiliando a compreender. Agradecemos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para mais uma noite de aprendizado. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco, que possamos estar conectados com a espiritualidade superior e que assim possamos bem aproveitar os ensinamentos da noite. Que assim seja. Acácio, agora é contigo. Eu já te denunciei, então fique à vontade. Boa noite a todos. Muita alegria, como sempre. A Andréa já anunciou que o tema, né, notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos desenvolver esse tema bem abrangente e que enseja pesquisas. Então vamos dar apenas uma rápida passagem aqui hoje, concitando a todos que procurem ver nessas notícias históricas a importância, né, para a compreensão da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra esta, a terceira
por ordem de lançamento, composta de 28 capítulos, onde Kardec nos mostra a essência dos ensinos de Jesus. Ele, o codificador, entendeu, como educador, fazer uma introdução a esta obra. Alguns temas já foram desenvolvidos aqui. E a parte de hoje, como já foi anunciado, são algumas notícias históricas para uma melhor compreensão dos temas abordados nos capítulos, que seguem praticamente um modelo. Esses capítulos, nem todos, mas tem um modelo proposto pelo codificador de uma referência evangélica, o registro dos evangelistas, os comentários feitos pelo Kardec e mensagens ao final, fechando com o título de Instruções dos Espíritos, fechando cada capítulo. A maioria deles guarda este modelo na sua estruturação. Então, as notícias históricas, que está na introdução da obra, tem este escopo, tem esse objetivo, para que a gente entenda, encontre mais facilidade em se situar no tempo, a cultura, os povos da época, o pensamento vigente à época de Jesus, lá na Palestina distante. É isto. Nessas notícias históricas, Kardec faz um resumo delas, e eu acho oportuno começarmos pelos fariseus. Então, pergunta-se quem eram os fariseus. Os fariseus, eles eram uma seita, eles tinham uma notória autoridade sobre o povo, eram pessoas instruídas e que passavam para o povo, em geral, uma imagem de pessoas muito corretas, muito sérias, religiosas, e tidos os componentes dessa seita como fiéis, cumpridores das leis que emanam de tempos recuados, basicamente com Moisés, e daqueles outros livros que se seguiram ao Pentateuco de Moisés e que eram estudados, cultuados pelo povo hebreu. Interessante também, antes de falarmos mais um pouco sobre os fariseus, porque os fariseus foram alvos, ele e os escribas, dos choques que Jesus teve durante o seu messianato. Havia uma certa inconformação principalmente dessas duas facções, dessas duas agremiações, e Jesus, profundo conhecedor do íntimo das pessoas, ele os afrontava para a sedimentação da sua mensagem, que é a lei do amor. Mas antes de tecermos mais alguns comentários sobre os fariseus e os escribas, é importante e oportuno lembrarmos no tempo em que isto se verificou e alguns aspectos de épocas mais recuadas para compreendermos melhor essas questões históricas do tempo de Jesus. Jesus, sabemos, está
há 2000 anos dos dias de hoje. Ele dividiu as eras, antes dele e depois dele. Contudo, o judaísmo, religião, ele data de épocas bem mais recuadas. Tem lá com Abraão, aquele patriarca com quem tudo começou. É um estudo fascinante se adentrássemos neste campo, porque há muita coisa envolvida e muito interessante para o nosso conhecimento. Mas não é aqui hoje o palco, o fórum para isto, apenas que Abraão está distanciado no tempo, lá atrás, quase 2000 anos antes de Jesus. Portanto, da data de hoje, onde nós estamos, 2022, tem praticamente 4000 anos com a chegada, a instalação ali, onde ele ficou, Abraão, com a sua família, e costuma-se dizer Abraão, o pai de todos, com quem tudo começou, com ele. Abraão teve um filho chamado Isaque, quer dizer, ele teve outro, mas não é o fórum hoje aqui. Mas esse filho, Isaque, teve um outro filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos, homens. Teve mulheres também, mas as mulheres não contavam. E a proposta, que por inspiração do alto, conforme o registro de Moisés, foi quem escreveu o Pentateuco, o Mosaico, os 5 primeiros livros da Bíblia, por inspiração divina, seriam necessários 12 homens para a constituição e a multiplicação do povo de Israel, os descendentes de Abraão. Portanto, esses 12 filhos de Jacó, bisnetos de Abraão, distantes da época de Jesus, quase 2000 anos, formaram as chamadas 12 tribos, né, do povo de Israel, 12 clãs, né, e que o povo de Israel, contando-se aos milhares, eles cultuavam essa descendência de um modo muito especial. Era algo muito sério para eles, o registro, mesmo que oral, da sua ascendência. Era muito importante. Muito bem. A época de Jesus, ou seja, o povo de Israel, já na terra chamada Terra Prometida, que ali chegaram, conduzido por Moisés, após o povo hebreu permanecer cativo durante 4 a 5 séculos no Egito, eles, num primeiro momento, ali naquela região da Palestina, foi feita uma certa divisão para as 12 tribos, clãs. Depois, naturalmente, houve a mistura, né? Mas eles mantinham essa questão da ascendência de onde eles provinham, né? Descendentes de quem? Muito importante para a cultura do povo de Israel, para o povo hebreu. Muito bem. A época de Jesus, ele teve que enfrentar diversos problemas relacionados às práticas do judaísmo, e os representantes dessas afrontas foram principalmente os fariseus e os escribas. Os fariseus, como já falamos aqui no início, eles mantinham essa postura de pessoas muito sérias, cultas, e eram cultas, e defensores ferrenhos da lei de Moisés, e por questões muitas vezes tão pequenas, tão insignificantes, era motivação de intermináveis discussões,
sobre as questões de ritualísticas, de ordem, de interpretações na condução do dia a dia da religião, o judaísmo. Os escribas, à época de Jesus, houve uma certa mudança, mas à época de Jesus, eram aqueles doutores da lei, intérpretes da lei, que tinham por missão ensinar o povo. Entende-se ensinar o povo nas reuniões públicas, nas sinagogas que existiam nas cidades, nos lugarejos, as sinagogas, as igrejas deles. Porque templo só havia um, que era em Jerusalém, na capital da Judéia. Templo um só, onde ficava lá a classe sacerdotal. Os escribas eram os responsáveis pela instrução do povo dos textos sagrados, as interpretações de aspecto religioso do judaísmo. Choque com Jesus, que vinha, ele anunciou no Sermão da Montanha que ele não veio destruir a lei, mas tinham coisas que precisavam realmente ser mudadas. Por exemplo, o olho por olho e dente por dente. Era para matar. Com Jesus, era para amar até os inimigos. Perdão ilimitado. Ou seja, a novidade que Jesus trouxe, é o significado de evangelho, é novidade, é coisa nova, tinha sim o que ser afrontado. E ele encontrou Jesus, na sua mensagem, durante o seu messianato, a afronta dos fariseus, principalmente, e dos escribas. Tanto que Jesus junta os dois grupos, as duas seitas, dos fariseus e dos escribas, no mesmo grupo, chegando em certos momentos até de usar expressões um pouco mais pesadas, como raça de víboras, túmulos bonitos por fora, mas por dentro, abrigando toda sorte de podridão, e choques, realmente, que os evangelistas registraram vários deles. Então, está aí uma rápida pincelada, uma rápida passagem, os fariseus, os escribas. Uma outra facção, agremiação muito importante na época. Eles não eram muito numerosos, mas eles eram muito respeitados pela comunidade, pelo povo, pela autoridade que eles impunham, porque tinha nas suas composições, em termos de pessoas, pessoas muito importantes, ricas, com cargos elevados, que eram os saduceus. Os saduceus acreditavam num Deus, mas não tinham mais nenhum outro relacionamento com a divindade, diferentemente dos fariseus e dos escribas. Eles reconheciam a divindade, um Deus, mas estavam voltadas para o imediatismo, as coisas do momento, os negócios, os prazeres, sensualidade, e abrigando nesta composição, nesta agremiação, pessoas muito importantes. Daí o respeito que eles se faziam alvo por parte da comunidade, como um todo. Então, Kardec até fala no Evangelho segundo o Espiritismo que os saduceus eram os materialistas da época. Uma outra facção, uma outra representação daquele povo, os descendentes de Abraão, eram os samaritanos. Por que samaritanos? Porque a Palestina, na época de Jesus, ela era dividida basicamente, tem mais coisas, mas basicamente em 3 províncias, 3 estados, vamos assim dizer. Ao sul
ficava a Judéia, onde tinha a capital, Jerusalém, e onde estava o templo. E vamos abrir aqui um parênteses. Esse templo, que era o único, ele foi construído originalmente por Salomão. E quem foi Salomão? Salomão foi um parente distante, mas bem distante, de Jesus. Salomão foi rei de Israel. Quando Israel deixou de ser governada por juízes, que eram da classe sacerdotal, e passou a ser governada por reis. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo foi Davi, que tem um nome belíssimo dentro do judaísmo, muito importante, porque era um artista, Davi. O que matou Golias. Ele era músico, poeta, muitos salmos. Esse livro que está no centro da Bíblia foram compostos por Davi. Ele era compositor. Salmos são cânticos, né? Ou seja, cantos sagrados nas ritualísticas, né, do judaísmo. Davi foi o segundo rei de Israel. O terceiro rei de Israel foi o filho de Davi, que foi Salomão, que representa, não somente para o judaísmo, mas até pela cristandade, como aquele que representa a sabedoria. Também compôs salmos, também era um artista, um pensador, um filósofo, que está no Velho Testamento, em vários livros do Velho Testamento. Interessante isso, né? Nos salmos ele está. Livro Provérbios, é atribuído a ele a autoria. Eclesiastes, muito importante. A sabedoria com Salomão. Jesus vem desta família, através de muitas gerações, cerca de 800 anos antes. Mas é desta família que lá atrás, um dos 12 filhos de Abraão, um deles chamava-se Judá. Então, esse Judá, a sua descendência passou por Davi, por Salomão e chegou até o pai de Jesus, José. É isso. Amigos, o povo de Israel cultuava isso de uma maneira tão séria que a gente não faz ideia hoje. Porque hoje o que nós temos? É o nosso pai, né? Nosso avô, nossos bisavôs, né? Tataravô, e para por aí, né? Não dá para ir mais atrás. Eles iam e remontava isto, transmitindo oralmente, alguns registravam, porque era muito importante para eles. Muito bem. O pessoal da Samaria era os que ficaram nesse estado que fica entre a Judéia, onde estava a capital, Jerusalém, onde estava o templo, e ao sul, onde ficava a Galileia, aonde morava a família de Davi, a família de Jesus, certo? De uma cidadezinha, de um povoado chamado Nazaré. Daí a expressão nazareno, que nós conhecemos também aí à época de Jesus. Muito bem. O estado, a província do meio era Samaria, cuja capital chamava-se Samaria. Como aqui o estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo, capital, cidade de São Paulo. Muito bem. E eles, os ocupantes, os moradores desta província, também descendentes de Abraão, mas houve um momento que houve um choque entre as tribos. 10 tribos se chocaram, se desentenderam por questões religiosas, para variar, e eles ficaram ali, confinados ali, pelo que eu pude entender, a minha visão, por opção. Não foram confinados ali. Essa vontade, esse desejo de se isolarem. Construíram um templo lá para eles,
né? Seguiam o judaísmo com mais rigor que os chamados judeus ortodoxos, não se relacionavam com os outros, com esses ortodoxos, ou seja, o pessoal que estava lá na Judéia e na Galileia, se casavam lá entre eles próprios e, pelo que eu pude entender, era uma questão de opção. Eles queriam ser diferentes mesmo. Esses eram os samaritanos. E uma outra classe, que é muito importante, a gente fazer menção hoje aqui, para um melhor entendimento dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é a classe sacerdotal. Aí é interessante, porque os sacerdotes ficavam lá no templo, num mundo muito próprio deles, com atuações também na sociedade, mas diferenciados, inclusive da sua ascendência. Por quê? Porque vinha de uma prática secular que todos aqueles ligados aos cuidados e às práticas religiosas do judaísmo tinham que ser descendentes da tribo de Levi. Então eles eram vistos de maneira diferente. É interessante isso. Consta que até hoje, na nossa época, nos nossos dias, existe em determinadas regiões ainda pessoas que se dizem descendentes de Levi. Isso tem 4.000 anos, gente. E cultuam isso até hoje. Então, todas as pessoas que pertenciam à classe sacerdotal ou que tinham atividades ligadas às práticas religiosas, o cuidado das coisas religiosas, como, por exemplo, um objeto motivo de culto, só podia ser tocado e transportado por descendentes de Levi e por mais ninguém. Até um recenseamento que foi feito à época de Moisés, cerca de 1.300 anos antes de Jesus, o recenseamento das 12 tribos, para ver quantos tinham, qual era a população, o recenseamento dos levitas, os descendentes de Levi, foi um recenseamento diferente dos outros 11 clãs, tudo diferente. Moisés era levita. Resumindo, nem todos os descendentes de Levi estavam ligados à religião. Não. Mas todos aqueles que estavam ligados à religião tinham que ser da tribo de Levi. Todos. À época de Jesus, a expressão levita ficou, por costume, o uso, ficou servindo para designar aqueles servidores das coisas religiosas, não necessariamente a classe sacerdotal, que eram da tribo de Levi. Mas a expressão levita eram aqueles que Caibar Chútil, o bandeirante do espiritismo, aqui de Matão, foi o primeiro prefeito de Matão, Caibar Chútil. Ele designa os levitas daquela época como padres menores. Interessante, né? Mas é a visão, né, de Caibar Chútil. Na prática era isso mesmo. Tinha os sacerdotes e os servidores, os sacerdotes menores, que ficaram conhecendo como levita. Daí aquela parábola de Jesus, muito interessante, né? Que fala do homem que foi assaltado e passou um sacerdote, depois passou um levita, né? E depois um samaritano. Vejam aí, 3 classes bem representativas daquela época, que é interessante que a gente saiba quem eram eles, para podermos entrar na essência do ensinamento de Jesus. A parábola do bom samaritano é um belíssimo exemplo disso. Notável exemplo.
Ensejado por quem? Por Jesus. Certo? E por fim, também bastante representativo e que consta dos registros dos evangelistas. Evangelista nós sabemos, eram 4. Deram as informações a respeito de Jesus para nós. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelistas, 2 deles, Mateus e João, faziam parte da equipe de Jesus. Jesus tinha 12 auxiliares, né? Mateus e João faziam parte desse grupo. Tem os seus respectivos livros nas nossas Bíblias, compondo o Novo Testamento, nessa ordem que eu falei. O primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus. Certo? Depois Marcos, Lucas e o último, o de João. Muito bem. Publicanos. À época, eram aqueles homens encarregados de cobrança de impostos para o governo de Roma, o Império Romano, que subjugava ali não somente o povo de Israel, mas de outros povos ali. Aliás, o Império Romano, ele tinha os tentáculos praticamente em todo o mundo conhecido. Um dos grandes impérios da humanidade foi o Império Romano. Então, ali, naquela época de Jesus, o Império Romano tinha o povo de Israel como um povo submisso a eles. E o governador de Roma, ali, à época de Jesus, era Pôncio Pilatos, um guerreiro que foi para lá como prêmio. Muito bem, os publicanos eram aquelas pessoas encarregadas de proceder à cobrança de impostos. O povo de Israel tinha pavor disso, um horror de ter que pagar imposto para romano. Não somente por ter que pagar o imposto para um povo opressor, mas também porque aqueles que cobravam os impostos aproveitavam esta situação para desviar dinheiro em benefício próprio. Grandes escândalos, né, surgiam e tinha que se fazer vistas grossas a esses escândalos financeiros. Mas não se preocupe, viu, gente? Isso só acontecia naquela época. Desvio de dinheiro de impostos. Né? O progresso acabou com isso. Não é? Muito bem. E se tivéssemos tempo aqui? Temos umas notícias interessantes sobre essa questão de desvio de dinheiro público. Então, essas pessoas que faziam esse tipo de serviço não eram bem vistos pelos seus compatriotas. Eram tidos como pessoas pecadoras, de má vida. E, por extensão, as pessoas que estavam ligadas a essas pessoas, familiares, por exemplo. Jesus veio com a lei do amor, falando sobre comportamentos de pessoas, dos seus momentos evolutivos, já com Kardec, mostrando coisas muito interessantes, como, por exemplo, no seu grupo de auxiliares, 12, teve um notável publicano ali, Mateus. O único que tinha escolaridade ali. Mateus era tido como intelectual do grupo. Certo, Nilo? Sabia ler, sabia escrever, sabia fazer conta, era chefe de coletoria. Fazia cálculos, não é isto? Praticamente o único dos 12. Tinha Judas também, que tinha um negócio ali em Cafarnaum, onde ele vendia umas coisinhas, quinquilharias e um pouco de peixe. Apresse-me dizer a fonte que eu consegui isso aí. Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. Em livro, publicação pela Federação Espírita Brasileira. Aí está. Então Judas também tinha uma certa escolaridade. Mas o intelectual do grupo mesmo era
Mateus. Era publicano, exercia esta função. Jesus foi lá pegar e disse: segue-me. E ele o seguiu. Teve coragem para isso. E teve um outro também, mas depois que Jesus partiu, exatamente para suprir a falta de Judas, que se suicidou. Foi Zaqueu. Jesus esteve na casa de Zaqueu para o escândalo do povo. Como é que este homem, esse profeta que vocês estão falando aí, isso os fariseus e os escribas, como é que vocês deixam que Jesus entre na casa de um pecador? Zaqueu. E quando Jesus profere aquelas palavras grandiosas, né? Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. Que coisa bonita. Dita por Jesus. Mais à frente, para substituir Judas e compor os 12, a equipe de 12, Jesus já havia partido. Lá está alguém que passou para a história como Matias, que de acordo com alguns estudos, era o Zaqueu. Também publicano. Então, de um modo geral, são essas classes as principais, né, que atuavam ali na comunidade hebraica ao tempo de Jesus. São essas facções, essas seitas, né, esses grupos de pessoas que, dentre eles, muitos afrontaram Jesus, ensejando belíssimos ensinamentos para a cristandade que Kardec esclarece para nós como motivações, situações ensejadoras de instrução para se compreender melhor a novidade, o Evangelho de Jesus. Meus amigos, é isto, a sugestão que não somente os capítulos dos Evangelhos, os 28 capítulos, mas que nos voltemos também para os aspectos históricos, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que esta casa aqui, sabiamente, tem feito, e de uns tempos para cá, não faz muito tempo, começou a fazer a introdução também, que antes não fazia, ficava com os capítulos, né? E passou a fazer a introdução também, que se revelou uma prática, uma conduta muito salutar para o nosso crescimento em termos de nos situarmos em tempo, no espaço, saber quem eram as pessoas, a composição da sociedade à época de Jesus lá naquela região. Aliás, Nilo, o Missionário da Luz só não faz a conclusão, né, do livro, né, Evangelho segundo o Espiritismo. Você sabe por que não faz? Porque não tem. Porque se tivesse, o Missionário da Luz iria fazer. A obra não tem conclusão, que sinceramente, por que não tem, daria uma outra palestra, daria um seminário para explicar por que a obra não tem conclusão. Muito bem. Maria Dolores e Chico Xavier nos ensejaram uma mensagem muito interessante, entre tantas, com um título: Serve e Esquece. 2 verbos: servir e esquecer. Serve e esquece. Verbo servir, verbo esquecer. Espiritismo não fala de salvação. Fala em evolução. Mas há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 15, no todo do universo de 28, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. E onde está a salvação apregoada pelo Espiritismo? Já que o Espiritismo não fala em salvação, fala em evolução através das múltiplas existências carnais, jornadas terrenas. A salvação, à luz do Espiritismo,
que por sua vez reflete fielmente os ensinos de Jesus, está em, ao término de cada existência corpórea, a pessoa retornar ao plano espiritual, a verdadeira vida, a nossa verdadeira morada, melhor do que quando aqui chegou. E não mais comprometido ou estagnado. Voltar melhor. Kardec vai além quando nos fala de, à luz do Espiritismo, procurarmos ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então levanta-se uma questão aí, se através das muitas encarnações, incontáveis, em vários mundos, até chegarmos à condição cantada por Jesus no Sermão da Montanha, como espíritos bem-aventurados. Como numa encarnação tão curta, né? É um estalar de dedos, um piscar de olhos. Como eu não tenho lembrança das minhas vidas passadas. A misericórdia divina. Aí sugerimos o estudo no Livro dos Espíritos. A misericórdia divina que nos enseja este presente, o corpo físico, e dota esta organização celular com livre-arbítrio, mantendo na sua estrutura, nos refolhos da alma, na composição sutil do perispírito, todas as experiências das outras existências em estado latente. Por isso que nós somos diferentes. Não somos iguais. Podemos ser muito parecidos, modo de pensar, de agir, inclinações, propensões, mas iguais não. E muitas vezes tão diferentes uns dos outros. Somos dotados com esse presente, aquinhoados com esse presente, e com o véu do esquecimento. Como se zerássemos um cronômetro e falou, ó, tá aí você com as suas conquistas e mais uma experiência carnal. No dizer de Chico Xavier, não é nem a justiça de Deus, é a misericórdia de Deus que permite isto. Porque nem sempre fazemos por merecer. O véu do esquecimento. Então, o verbo esquecer, começamos com o exemplo maior da própria providência divina. Nós, por misericórdia do alto, nos esquecemos das nossas vivências transatas, guardando nos refolhos da alma as experiências, as conquistas e as inclinações de muitas existências passadas num novo mergulho, numa nova tentativa. E, durante uma encarnação, também esquecer condutas não felizes que praticamos. É para esquecer. Mas como? Esquecer é uma função cerebral. Como é que eu vou esquecer daquela desgraça que me aconteceu? Ou de uma coisa muito importante? O esquecer durante uma jornada terrena é identificar deslizes, falhas, eliminar dos nossos dicionários pessoais palavras de culpa, pecado e partir para atividades reparadoras. É a melhor maneira de esquecer os erros que cometemos nesta vida, neste mergulho carnal. É para esquecer. A melhor maneira de esquecer é servindo. Aí o segundo verbo. Esquece e serve, servindo as pessoas. A ponto tal que poderíamos até
pedindo licença para Kardec, substituir o título do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, para dizer, fora da reparação não há salvação, porque não há mesmo. Não existe outra saída, é a única, é servir pelo bem de servir, pelo prazer de servir, não esperando recompensas. Isso deve ser feito no limite das nossas forças, com todas as forças da alma, com todo o entendimento. É o serve e esquece. Esquecer inteligentemente e servir sem o propósito de qualquer tipo de benefício. É assim que nós evoluímos, que nós nos salvamos. É o caminho. Há nos aspectos históricos, fala lá dos fariseus, dos saduceus, dos samaritanos, dos levitas, da classe sacerdotal, etc. Se atentarmos para o registro dos evangelistas, nós vamos perceber também pessoas notáveis, que já naquela existência, à época de Jesus, já sabiam esquecer e servir. Querem exemplos? Nós temos alguns. Os evangelistas registraram. Nicodemos, Gamaliel, José de Arimateia, eram pessoas influentes na sociedade hebraica, judaico-hebraica daquela época. Componentes do Sinédrio. Nicodemos era fariseu. Mateus, o que registrou o Sermão da Montanha, com começo, meio e fim, o intelectual do grupo era publicano. E assim seguiríamos aqui, falando de pessoas que naquela época já vislumbraram a necessidade de esquecer aquilo que deve ser esquecido e de lembrar aquilo que deve ser lembrado, para que se verifique crescimento moral, intelectual e espiritual. É para analisarmos bem, pensarmos bem, quando folheamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra grandiosa, que Edson Assunção nos lembrou aqui recentemente, por ocasião do AMO, aquele pronunciamento de Emmanuel. Emmanuel, gente. Que falou para o Chico, porque eles conversavam, como eu falo com a Marlise. Oi, Marlise, tudo bem? Como é que vai? Estou bem, etc. Chico conversava com o Emmanuel desse jeito. Tudo bom. Oi, mano, onde é que você andava, rapaz? Andou sumido? Eu estava estudando o Evangelho. Emmanuel. E o Edson Assunção lembrou aqui, que ele falou um dia para o Chico, que quando na alta espiritualidade, ligadas à Terra, não é de outros orbes, de outros mundos não, ligados aqui ao planeta Terra, mas do alto, estudando o Evangelho, ele se sentia um crocodilo. E nós folheamos aqui, achamos que conhecemos muito. Que tal começar a entender melhor o que é esquecer e o que é servir? A começar dentro de casa. É uma proposta. Abençoado missionário da luz, que não se descuida desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Amélia Rodrigues, Maria Dolores e Chico Xavier nos enseja o serve e esquece. Os dois verbos. Porque, gente, convenhamos, servir é a prática da caridade. E a caridade é o amor e a ação. E o amor é a mensagem que Jesus trouxe. A segunda grande revelação.
Simples assim. A questão é cumprir isto o tempo todo, a começar dentro de casa. Serve e esquece. Coração, ouve. Se queres a bênção da paz constante, trabalha e segue adiante, cumprindo o próprio dever. Para vencer no caminho tristeza, pobreza, pesar, muito mais do que lembrar, a vida roga esquecer. Esquece as mágoas sofridas, os tempos de céu cinzento, o azedume, o desalento, os tempos de provação. Reforça-te dia a dia, não pares contando lutas. Progresso é o lema que escutas num mundo em transformação. Tudo busca vanguarda. A flor converte-se em fruto. Do cascalho rige e bruto, eis o diamante a surgir. O fio forma um agasalho. A própria noite se esquece na aurora que resplandece buscando a luz do porvir. Da própria queda no erro, levanta-te e segue à frente. Servindo incessantemente, tudo podes refazer. Não te detenha na angústia. Ante o mal, prossegue e ouvida, pois as próprias nódoas da vida, a vida roga esquecer. Muito obrigado. Não foi preciso muito.